Olá, boa noite. Me chamo Patrícia. Nosso grupo vai passar para vocês sobre hiper e hipotireoidismo. Nosso grupo é formado por Tassiana Castro, Josiane Oliveira, Stephanie Guerra, que irão falar sobre os sinais, sintomas, causas e intervenções do hiper e da hipotireoidismo. No mais, eu vou passar para vocês sobre a glândula tireoide, o que é a glândula tireoide e como ela funciona. A tireoide ela é uma glândula em forma de borboleta que se localiza na base do pescoço, à frente da traqueia e logo abaixo da laringe. Como pode ver na imagem, a glândula tireoide produz dois hormônios, triiodoteronina, conhecido como T3, e a tiroxina, conhecida como T4. O T3 e o T4, produzidos pela tireoide, atuam diretamente nas células do nosso organismo. De todo modo, como elas transformam o oxigênio e nutrientes em energias, podemos dizer, portanto, que os hormônios tiroidianos, eles são responsáveis pelo controle do nosso metabolismo, regularizando assim as funções vitais do nosso corpo, tais como a respiração, a frequência cardíaca e etc. Em situações normais, a concentração sanguínea dos hormônios tiroidianos é controlado pelo TSH, um hormônio liberado pela hipófise. E o que é a hipófise? A hipófise ela é uma glândula localizada na base do cérebro. Quando a hipófise ela aumenta a liberação do TSH, a tireoide é estimulada a produzir mais T3 e T4. Por outro lado, se a hipófise ela reduz a liberação do TSH, a tireoide responderá de forma oposta, passando também a produzir menos T3 e menos T4. Dessa forma, a hipófise ela controla o ritmo do nosso metabolismo, aumentando ou reduzindo a produção do TSH, de forma a manter sempre a tireoide produzindo a quantidade correta e necessária de T3 e T4. Porém, quando a tireoide encontra-se doente, ela deixa de ser capaz de responder adequadamente aos níveis sanguíneos de TSH, passando a produzir, assim, digamos que mais ou menos hormônios de forma autônoma, sem nenhuma relação com as necessidades do nosso organismo. Quando a glândula tireoide produz menos hormônios que o necessário, dizemos que o paciente ele tem hipotireoidismo, e a principal causa de tireoidismo é tireoidite de Hashimoto, uma doença de origem autoimune no qual nosso sistema imunológico passa a produzir anticorpos contra a nossa própria tireoide. Sendo assim, com a destruição progressiva dos tecidos da tireoide, a produção de T3 e T4 fica prejudicada e o paciente começa a apresentar uma série de sinais e sintomas que vocês verão a seguir. E também existem as doenças que provocam o hipertireoidismo, ou seja, o aumento da produção dos hormônios tireoidianos, muito acima da quantidade necessária. E a principal causa de hipertireoidismo é a doença de Graves, que também tem origem de autoimune. Nestes casos, os anticorpos, eles atacam os receptores do TSH na tireoide, fazendo com que a glândula pense que há um excesso de TSH na circulação sanguínea. O resultado disso é uma liberação excessiva de T3 e T4, que costuma provocar vários sinais e sintomas. Olá, meu nome é Josiane e vou falar para vocês sobre os sintomas de hipertireoidismo e hipotireoidismo, começando por hipertireoidismo. Bom, no hipertireoidismo, nós temos o aumento do apetite, a aceleração dos batimentos cardíacos, a chamada taquicardia. Temos também a insônia, o nervosismo, a ansiedade, a fraqueza muscular, a alteração na menstruação e também o tremor e a transpiração excessiva. Temos a fraqueza muscular, entre outros. Agora eu vou falar para vocês sobre o hipotireoidismo. No hipotireoidismo, assim como
no hipertireoidismo também tem o aumento do volume da tireoide. Contudo, esse aumento ele não é acompanhado da produção de hormônios, mas sim na diminuição na produção dos hormônios T3 e T4. Os sintomas são depressão, intestino preso, irregularidade menstrual, desaceleração nos batimentos cardíacos, diminuição na memória, cansaço excessivo, ganho de peso, queda de cabelo, sonolência excessiva e aumento do colesterol no sangue, assim como dores musculares. É importante você saber a diferença e os sintomas para poder diferenciar o que é hipertireoidismo de hipotireoidismo. Obrigada pela atenção. As causas do hipertireoidismo: idade acima de 60 anos, doenças tireoidianas primárias ou secundárias, doença da hipófise, tireoidite autoimune, tratamento com iodo radioativo e radioterapia no pescoço e etc. Já a causa do hipertireoidismo é alteração oculares, doenças cutâneas, aumento das pontas dos dedos e aumento do volume da tireoide. Agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico sobre hipertireoidismo é TSH, T4 livre mais T3 livre ou T3 total. É feito pela anamnese, pelo exame físico e pela prova de função tireoidianas. A medição sérica de TSH é o melhor exame, pois o TSH é suprido em pacientes hipertireoidianos, exceto no caso raro de etiologia ser adenoma hipofissário serecto de TSH ou resistências hipofissária à inibição normal pelos hormônios tireoidianos. Já o hipotireoidismo, o diagnóstico é feito através de exames de sangue com dosagem dos hormônios tireoidianos T3 e T4, que ficam aumentados, e dos hormônios que regulam a tireoide, o TSH. Boa noite, o meu nome é Stephanie e eu vou falar sobre os planos de cuidado de enfermagem para pacientes com hipotireoidismo e hipertireoidismo. Eu vou começar falando sobre tópicos, tá? A primeira é intolerância à atividade relacionada com a fadiga e a depressão, que vai ser o quê? Vai ser promover a independência nas atividades no autocuidado. Em seguida, tem o risco de alteração da temperatura corporal, que vai ser adicional de roupas e cobertas, monitorar a temperatura do paciente, proteger contra exposição de frio e de corrente de ar, tá? Constipação intestinal relacionada com a função gastrointestinal, né? Vai ser o consumo de líquido dentro dos limites de restrição hídrica, fornecer alimentos ricos em fibras, incentivar o aumento da mobilidade, incentivar o uso de laxativos, né? Conhecimento deficiente sobre a terapia da reposição hormonal, que vai ser o quê? Vai ser explicar a justificativa para a reposição de hormônios da tireoide ao paciente, né? O porquê ele está tomando aquilo. Ajudar a desenvolver os horários com o paciente, descrever sinais e sintomas, uso excessivo ou deficiente daquele medicamento que foi prescrito. Vamos lá. Padrão respiratório ineficaz, que vai ser monitorar a frequência cardíaca, né? Vai ser monitorar a frequência da ou tosse ou uso de espirometria de incentivo, manter a via respiratória pérvia, né? Confusão aguda e alteração do estado cardiorrespiratório.
vai ser orientar o paciente sobre o tempo, lugar, data e eventos em torno dele. A gente vai conseguir ali estimular a conversa, né? Explicar ou monitorar do paciente e a família sobre a função cognitiva também, né? Aí também tem a mixedema, ou como mixedematoso, né? Que vai ser ali monitorar o paciente quanto aos sinais e aos sintomas, colocar no suporte ventilatório, administrar medicamentos com cautela, com todo cuidado para que não haja erros ali, evitar o uso de agentes hipnóticos, sedativos e analgésicos nessa parte, né? E aqui eu vou para a promoção de cuidado domiciliar e comunitário, que é promover ações desejadas e efeitos colaterais dos medicamentos, administração correta dos medicamentos, razão para tomar o medicamento, momento de procurar um médico, razão da nutrição e da dieta e importância dos exames periódicos de acompanhamento, né? Então, a enfermeira e o enfermeiro, ele é responsável pelos cuidados contínuos, né? Que é monitorar a recuperação, avaliar o estado físico e cognitivo. Então, a enfermeira e o enfermeiro, ele é responsável pelos cuidados contínuos, né? Que é monitorar a recuperação, avaliar o estado físico e cognitivo, relatar ao médico a presença de hormônios tireoidiano inadequado ou excessivo.